Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Que mais uma vez o Senhor possa ser santificado no nosso meio, possa ser reverenciado no nosso meio. E nesse momento que vamos escutar a palavra de Deus, que é o alvo, que é o objetivo da nossa vinda aqui. Nós viemos para a igreja para adorá-lo, viemos para a igreja para louvar o seu nome, mas queremos ter da parte do Senhor uma palavra que venha nos alimentar, que venha nos fortificar, que venha nos exortar, que venha transformar a nossa vida, amém? Então, nesse momento em que vamos ler a palavra do Senhor e expô-la, que você possa estar com o coração totalmente voltado para Deus, totalmente longe das coisas que estão acontecendo lá fora, que estão acontecendo dentro de você, que você possa focar no Senhor e parar e prestar muita atenção naquilo que Deus tem para falar com você, amém? Vamos orar nesse instante. Você vai baixar sua cabeça e dizer: Senhor, me ajuda a deixar para trás tudo que tem me atormentado, que tem me atrapalhado, Senhor. E nesse instante eu quero parar e focar somente em Ti, naquilo que Tu tens para mim. Então baixe sua cabeça, ore nesse instante, e dentro de alguns instantes vamos abrir a palavra de Deus e ler a Bíblia. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, maravilhoso Tu és, Pai. Senhor, Tu nos amas com amor profundo, com amor infinito, Senhor. O Teu amor por nós, Ele é muito maior do que o céu, muito maior do que esse universo, Senhor Deus. O Teu amor por nós não tem fim, Senhor. E nós estamos com o coração aqui, Pai, na Tua presença. Queremos, Senhor Deus, ouvir a voz desse Deus amoroso, desse Deus que mandou o Filho morrer por nós. Ó Senhor, vem com Tua palavra, instrui nosso coração e glorifica, Senhor, o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, por favor, abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 18. A gente vai ler a partir do versículo 15. A gente vai ler do 15 ao 20. Mateus capítulo 18, a gente vai ler o versículo 15 até o 20. Amém? Diz assim a palavra: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes da terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Queridos, nesse mês de março, durante as manhãs, o pastor Marcelo nos incumbiu de tratarmos de um tema muito interessante que chama-se os atributos de Deus. Os atributos de Deus nada mais é do que as características de Deus. Nós adoramos ao Senhor por aquilo que Ele é. E nós precisamos então conhecer quem Deus é. Nós precisamos saber quais são as características desse Deus que é alvo da nossa adoração. Por exemplo, Deus, Ele é benigno. É um atributo do Senhor, é a bondade. Deus, Ele é misericordioso.
Deus, ele é longânimo. Deus, ele é santo. Deus, ele é onipotente, ele é onisciente. E se a gente for começar a falar aqui, vamos dizer muitos e muitos e muitos atributos de Deus. Mas um atributo que eu nunca tinha visto ninguém tratar é que nosso Deus é um Deus pacífico. É um Deus de paz. E eu estou lendo um livro que é O Pastor Pacificador, que fala justamente sobre as características do nosso Deus, que é um Deus pacificador e espera de nós, seus filhos, que sejamos da mesma maneira. Você pode perceber que muitos crentes, eles se cumprimentam com a paz do Senhor. Ou então, graça e paz. A paz, ela faz parte do nosso meio, ela precisa fazer parte do nosso meio. Nós precisamos ser pessoas que vivem em paz. Eu separei alguns versículos da Bíblia que falam sobre a paz do Senhor. Lá em Jó 25:2, não precisa abrir, eu vou apenas citando. Lá em Jó 25:2 diz assim: com Deus estão o domínio e o temor. Ele faz reinar a paz nas suas alturas. No Salmo 29:11 diz assim: o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Salmo 147, versículo 14: Ele é quem estabelece a paz nas tuas fronteiras. Isaías 9, versículo 6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Jeremias 29, versículo 11: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro de esperança. 1 Coríntios 14, 33: porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz. O nosso Deus, meus irmãos, é um Deus de paz. E Ele espera ver em nós a mesma paz, porque essa paz Ele nos dá. Ele diz: olha, eu vos dou a paz, não como o mundo a dá. Deus nos passa uma verdadeira paz, o verdadeiro shalom, que é a paz completa, em todos os aspectos. No texto que a gente leu, ele fala sobre relacionamento, como restabelecer a paz. E nós precisamos fazer para sermos filhos de Deus a paz. Porque lá em Mateus 5, versículo 9, diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Que coisa! Para que nós sejamos, então, considerados filhos de Deus, nós precisamos ser pessoas pacificadoras. Então, o contrário também é verdadeiro. Se nós não somos pessoas pacificadoras, pessoas que vivem em guerra, vivem em conflito, vivem com o coração em luta contra Deus e contra o próximo, então isso é uma característica marcante, que nós não somos ainda filhos de Deus. Porque a paz precisa ser algo um alvo que nós miramos e vamos atrás. Claro que a Bíblia diz assim: no que depender de vós, tende paz com todos. Mas é no que depender. Então, se depender de mim, eu vou atrás da paz, custa o que custar. Claro que chega um momento que não depende mais de mim. Aí o seu trabalho terminou. Aí você entrega ao Senhor e Ele viu que você fez a sua parte. Mas nesse texto aqui fala, então, de que devemos fazer a nossa parte. Perceba, vamos voltar para o texto lá de Mateus 18, a partir do versículo 15. Ele está falando de uma situação. Ele vem falando, na verdade, ele vem falando sobre a parábola da ovelha perdida, que o pastor vai e busca essa ovelha. E, de repente, ele entra, então, nesse texto que fala: se teu irmão pecar contra ti, é como se a ovelha tivesse sido perdida, ela pecou contra você. Aí ele dá o exemplo prático: olha, se a ovelha se perdeu, o pastor vai atrás dela. Depois ele entra: se o teu irmão pecar contra ti, ele diz o quê? Vai. Como é difícil. Esse texto, para mim, é um dos textos mais difíceis da Bíblia, porque ele está falando de um passo complicadíssimo.
ir atrás do irmão que pecou contra nós. É até fácil ir atrás de um irmão que pecou contra outro, que você está meio que de fora, né? É o passo 2 que a gente vai ver. Mas se você ir com um irmão que pecou contra você, como é difícil. Porque a gente imagina da seguinte forma: olha, ele pecou contra mim, ele errou, e agora eu não quero mais saber dele. Ele é que tem que vir atrás de mim. Ele é que tem que vir e me pedir perdão. Eu fui a parte ofendida. Eu não tenho mais nada a ver com isso. Enquanto ele não vier, eu não posso perdoá-lo. Eu até posso perdoá-lo, mas se ele vier, se ele não vier, não é mais comigo. Mas não é assim que a palavra ensina. A Bíblia diz que você, que foi a parte ofendida, tem que ir atrás da pessoa. Lá em Mateus 5, 23, diz assim: portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai conciliar-te com ele primeiro, e depois vem apresentar a tua oferta. Então aqui está falando de um e de outro, da parte ofendida, que tem que ir, e da parte que ofendeu, e que de repente, na hora de cultuar, lembrou-se: rapaz, o que eu fiz, o que eu falei, isso não está certo. Eu preciso deixar minha oferta, ir até a pessoa que eu ofendi e falar. Mas não é tão fácil. Às vezes, queridos, nós estamos, quando ofendidos, estamos presos pela nossa soberba. Não fui eu que errei. Ele é que tem que vir atrás de mim. E às vezes o outro que ofendeu, às vezes nem sabe que ofendeu. Às vezes nem sabe que ofendeu. Talvez eu tenha ofendido alguém aqui e não sei. E se eu ofendi alguém aqui e não sei, e eu estou cultuando, Deus não está aceitando o meu culto. Talvez você tenha ofendido alguém e nem lembra mais. Talvez você tenha ofendido e passou. Uma pessoa que achava que você deveria ter feito uma coisa, você não fez e você não sabe. Você não deixou de errar. Talvez o seu culto não esteja sendo aceito perante o Senhor. E aquele também que tem um ofensor e que não vai até ele para se reconciliar, pelo contrário, fica murmurando e metendo o pau por trás, e falando e fazendo confusão aqui, falando em confusão e fazendo confusão ali, dizendo: olha, fulano não presta não, fulano fez isso comigo, eu não quero mais nada com ele. Essa pessoa, Deus também não está aceitando o culto. Veja que coisa forte, coisa difícil. Deus não aceita o culto quando nós estamos intrigados uns com os outros. Intrigados é uma palavra lá do interior. Quando eu tenho um intrigado, é meu inimigo. Quando nós estamos intrigados, Deus não aceita o nosso culto. Temos que deixar a oferta de lado e resolver. Porque nós somos irmãos. É a doutrina da adoção e da filiação em Deus. Se somos irmãos em Cristo, nós somos da mesma família. O nosso laço com um irmão em Cristo é ainda maior do que um laço com um irmão de sangue que não é crente. Nós passaremos a eternidade com o irmão em Cristo e com o nosso irmão de sangue que não é crente. Nós não passaríamos a eternidade. Nós não fomos lavados pelo mesmo sangue, se o meu irmão ele não é cristão. Mas se aquele que é cristão, esse é meu irmão. Nós somos filhos do mesmo Deus. Veja, o amor que Deus teve com essa pessoa foi a ponto de mandar o filho dele morrer. E você está odiando um filho que Deus mandou Jesus morrer no lugar dele. Já parou para pensar nisso? Seu coração está amargurado porque ele lhe ofendeu. E ele não vem atrás de você. Você está com raiva dele. E Deus o ama. E Deus quer tratar a vida dele. E Deus quer usar a sua vida para tratar a vida dele. E muitas vezes nós nos omitimos. Olha, não tem nada a ver com isso. Eu nem tenho intimidade com ele. Eu conheço assim de vista. Não tenho intimidade. Não é comigo. Olha, problema dele. O pastor que resolva. Se o pastor descobrir. Se o pastor não descobrir, não tem problema não. Vou viver minha vida. Para mim fulano morreu.
E aí você acabou de matar ele. E aí você é comparado, segundo Jesus, como um homicida. Alguém que praticou um assassinato. Porque em seu coração você matou um irmão. Porque ele pecou contra você. E não veio lhe pedir perdão. E você diz, e quem é ele para pecar contra mim? Fazer isso contra mim? E nem chega para falar comigo? Sabe o que é, meu querido? É porque às vezes o nosso ego está tão inflado. E nós nos achamos tão grandes, que às vezes uma besteira. Porque fulano não ligou para mim no dia do meu aniversário. Às vezes acontece isso. Porque fulano não mandou uma mensagem para mim. Fulano esqueceu de mim e disse que ia me pegar para levar para a igreja e não veio, nem me avisou. E aí você guarda aquela raiva. Porque você se acha tão grande, o seu ego está tão inflado, que um mínimo espetinho é suficiente para ele estourar. Então, o primeiro texto, o primeiro versículo, diz assim, se teu irmão pecar contra ti, vai entre você e ele. Não permita a fofoca tomar campo, tomar espaço. Você vai até ele e você vai arguí-lo, você vai perguntar, fulano, naquele dia, assim, você fez assim. Ou então me disseram que você fez isso, é verdade. Porque aí você resolve. Todo mundo sabe disso. Temos que lavar a roupa suja. Não podemos deixar acumular. Não podemos varrer a sujeira para debaixo do tapete. Precisamos resolver. Somos irmãos em Cristo. Temos o mesmo sangue. O mesmo Deus, o mesmo Pai. Somos irmãos. Precisamos resolver. E aqui diz assim, ó, se ele te ouvir, tu ganhaste a teu irmão. O teu irmão teve a oportunidade de pedir perdão. O teu irmão teve a oportunidade de receber o perdão de Deus e o teu também, e de reatar um relacionamento que vai produzir para a vida eterna. Vai produzir para a vida eterna. Mas tem muitos aqui na igreja e nas igrejas cristãs, que há muitos e muitos anos guardam mágoas tremendas contra pessoas, que às vezes já até morreram, que já saíram dessa igreja, já estão em outra. Fulano um dia fez assim comigo. E você guarda aquilo, parece que é um troféu. Mas aquilo tem matado a sua vida. Tem matado a sua vida. E você não tem conseguido mais florescer. Conheço pessoas daqui da igreja, que desde 2004, estou desenterrando as coisas de 2004, viu? Na época de Lutero, que ainda guardam mágoas contra aquelas situações do passado. E morreram espiritualmente. Pessoas que antigamente eram frutíferas, que trabalhavam, que honravam o nome do Senhor e que eram líderes. E de lá para cá, só fizeram esfriar. E nós nunca mais vimos aquele mesmo do passado. Estamos guardando, estamos amargurados. Isso tem destruído a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão na igreja. Mas se de repente esse teu irmão não achou que errou. Olha, fulano, você está achando que eu pequei contra você? Na minha opinião, eu não pequei. Eu não fiz nada de errado. Ah, é? Aí a Bíblia então ensina para você, olha, então se você não fez nada de errado contra mim, então a partir de agora eu fiz minha parte, o problema é seu. Não. A Bíblia diz, você vai chamar uma ou duas testemunhas. Essas uma ou duas testemunhas têm um papel de serem os apaziguadores, de serem os intermediários, aquela pessoa que vai escutar um, que vai escutar o outro, e que vai junto com o grupo ali, e chegar num consenso, e vai pesar um lado e pesar o outro. Veja, versículo 16, se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas testemunhas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, com toda palavra se estabeleça. Se você fez sua parte e o cidadão ou a cidadã não funcionou, leve mais alguém. Leve pessoas idôneas, que você confia. Pessoas que você sabe que não vão sair espalhando, pelo contrário, que vão lhe ajudar, que têm comprometimento com a obra do Senhor e que junto com você estão empenhados em resolver esse problema, porque é um problema. Um problema entre eu e qualquer um de vocês, meus irmãos, é um problema seríssimo, que tem consequências eternas. E nós temos que dar tudo o que nós temos, toda a nossa força para resolver. Então você vai chamar uma, duas pessoas que sejam idôneas, os presbíteros, ou pastores, ou um amigo seu. Não precisa ser um oficial da igreja, alguém que venha e que juntos vocês resolvam aquele problema.
Mas pode ser que ainda não resolva. Porque quando você vai e leva a questão, talvez você mesmo esteja errado. Você acha que uma pessoa pecou contra você, e na verdade ela não pecou. É porque o seu ego está tão inchado, como eu falei antes, que qualquer coisinha mexe com você. Talvez ele não tenha pecado realmente, mas é preciso que haja um juiz, alguém que venha intermediar. Mas de repente aquela pessoa ainda dura, impenitente, acha que não errou. O que fazer então? Olha, já fui, falei com ele, não teve jeito. Levei 2 pessoas comigo, as pessoas viram que realmente ela errou e ela não quer ainda assumir o erro. O que é que você faz? Isso aqui é um exemplo de disciplina. A disciplina ela começa no particular e ela se estica e cresce e vai até o público. Por que se tornou-se público? No momento que entre eu e fulano é particular. Quando 2 ou 3 já estão sabendo, já deixou de ser particular, começa a tornar-se público e a pessoa não se arrepende. Então a igreja precisa tomar conta. A igreja, interessante que a igreja nem existia aqui. Jesus está falando de uma época que não havia a igreja ainda instituída, a igreja cristã instituída. Mas Cristo já estava olhando no futuro, no que iria acontecer. Então, você chama a igreja precisa fazer parte da coisa. A igreja precisa fazer parte da coisa. Mas, meus irmãos, para a gente chegar a esse ponto, a gente precisa ser muito obediente à palavra do Senhor. A gente precisa ter um coração pleno de que nós somos chamados para a paz, que nós somos pacificadores, porque somos filhos desse Deus pacificador. A Bíblia diz que Ele enviou o seu Filho Jesus para derrubar o muro da separação entre nós, entre os judeus e os gentios. Jesus Cristo é a nossa paz. Nós, justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus. E isso precisa refletir nas nossas atitudes. E chegar nesse terceiro ponto, de levar para a igreja, de você se expor, é porque realmente você está atestando que você é uma pessoa pacificadora ao extremo. E que você busca, acima de tudo, o seu relacionamento com Deus e com o próximo. E isso vale mais do que tudo. E você vai levar para a igreja. E se o teu irmão, então, não aceitar a repressão da igreja, não aceitar a disciplina da igreja, que é para reconstruí-lo, reconduzi-lo ao caminho de santidade, então você vai considerá-lo. Tem aqui versículo 17. Considera-o como gentio e publicano. Ou seja, você pega e dá um chute, vai-te embora. Tu não é crente não. Agora tu vai para o inferno. É isso? Não. Definitivamente não. Se ele é um gentio, você vai considerar como gentio e como publicano. E como é que Jesus tratava o gentio e o publicano? Jesus comia com ele. Jesus andava com eles. Jesus curava eles, intercedia por eles. Esse é o exemplo de Cristo para nós. Se uma pessoa que pecou contra você, ele não quer se arrepender de jeito nenhum, você vai buscá-lo então agora para evangelizar a vida dele, para pregar o verdadeiro evangelho que ele ainda não despertou. Ele não entendeu ainda o que é ser cristão, o que é odiar o pecado e o que é o relacionamento com os irmãos e com Deus. Então você vai buscá-lo como se fora um gentio, uma pessoa que não conhece ao Senhor, e você vai orar por ele, e você vai buscá-lo, evangelizá-lo, para que ele possa então crer no evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo isso, como eu falei, vai depender do nosso culto, porque o texto continua. E ele diz assim, versículo 18, em verdade vos digo que tudo que tiver ligado na terra, tudo que ligares na terra, terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. Meus irmãos, não é nós que ligamos nada lá não, nem desligamos nada lá não. As coisas são ligadas e desligadas lá, e quando liga ou desliga, nós, através das nossas atitudes, em oração, da submissão do Senhor, buscando a Deus, nós vamos apenas refletir a decisão que foi tomada lá no céu, no coração do Senhor. E vamos fazer aqui o que Deus determinou lá em cima. Mas se nós estivermos em confusão, se nós estivermos em conflito, em contrito, em atrito, como estaremos ligados ao céu, a tal ponto de ligar e desligar o que lá aconteceu? Não temos comunhão com Deus se não tivermos obedecido tudo isso. Porque veja, ligar e desligar vai depender de se você obedeceu todos esses pontos. Todos esses pontos. Se você não obedeceu esses pontos, esses passos,
Não tem como ligar e desligar nada. Você não está em comunhão com Deus. Depois continua. Versículo 19. Em verdade também vos digo que se 2 ou 3 sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Como eu vou concordar com alguém se eu estou em inimizade com essa pessoa? Não tem como. As nossas orações, elas não serão ouvidas pelo Senhor, porque simplesmente estamos com o coração cheio de amargura e de rancor. Cheios de nós mesmos. Não tem como. Nossas orações não serão escutadas. Porque, não que o ouvido de Deus não esteja aberto, diz lá em Isaías, para que possa ouvir. Não que a mão do Senhor não esteja pronta para nos socorrer. Mas porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Depois continua, no final, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Esse texto aqui é um texto muito bom, que a gente lê quando a igreja está bem pouquinha gente, né? Naquele culto de oração que não tem quase ninguém. Lá em Itapsuma, eu li esse texto várias vezes, quando tinha bem pouquinha pessoa. Graças a Deus está aumentando, mas quando tinha bem pouquinho, a gente lia esse texto, que parece que é um texto que vem nos confortar. Olha, Jesus está com a gente. Não é a multidão que diz se Jesus está ou não. Jesus está conosco, mesmo que sejam uns 2 ou 3. Está. Mas está se nós estivermos concordando em amor, em relacionamento profundo uns com os outros. Como eu falei, se nós estivermos com o coração amargurado, porque uma pessoa pecou contra nós, e nós não queremos de jeito nenhum buscar ela, é porque nós estamos com medo, chamado temor dos homens, inflados com o nosso ego, fazendo beicinho, como minha filha pequena faz um beicinho, quando ela está contrariada. Parecemos nós crianças. Então, quando estamos assim, a nossa comunhão, Jesus Cristo não está no meio. Como é que imagina? Você, pare para pensar, você, seu irmão, você está com raiva, que fez alguma coisa contra você, e vocês estão cultuando ao mesmo tempo, que estamos no mesmo espaço. Você acha que Jesus está feliz e satisfeito com o seu culto? Fala sinceramente. E essa palavra, meus irmãos, é uma palavra que é para mim e para você. Como é difícil. E isso aconteceu comigo. Só para terminar, eu quero dar um testemunho do que aconteceu comigo, lá no seminário. Um pastor, que ia ser o meu orientador, não chegou a ser, e estávamos indo para a biblioteca, para procurar os livros para que eu pudesse começar a fazer o meu trabalho, da monografia. E aí, quando entramos lá tem uma regra, que ninguém pode entrar com bolsa. Né? Ninguém pode entrar com bolsa para dentro da biblioteca. Eu acho que qualquer biblioteca é dessa forma. E lá também é assim. Então, ninguém pode entrar com nenhuma bolsa, mochila, saco, né? Para que não haja nenhuma chance, a tentação de levar algum livro para casa sem assinar. E aquele pastor, com a bolsa dele, né, o laptop e tal, ele ia entrando, aí o bibliotecário disse assim: irmão, é proibido entrar com bolsa aqui na biblioteca. Ele disse: o quê? Mas essa regra não é para os pastores, não. Essa regra é para os seminaristas. Eu sou professor dessa casa. E eu vou entrar com a minha bolsa. E aí eu olhei para ele assim, comecei a olhar. Ele me chamou de ladrão, né? Esse aqui é um seminarista. Esse aqui é bem capaz de roubar mesmo. Agora, eu sou pastor. Eu, como pastor, eu tenho que ter a moral suficiente para poder vocês confiarem em mim, que eu vou entrar e sair e não vou roubar nada. Isso foi ele trocando em miúdos. Eu olhei para a cara dele assim, fiquei caladinho, baixei minha cabeça, e ele discutindo lá com o bibliotecário, e eu todo errado. Seminarista, né? Então, eu fiquei na minha. E aí ele discutiu tanto que ele entrou mesmo com a bolsa, com tudo. O bibliotecário ficou lá fumaçando de raiva. Disse: vou levar para o diretor. Leve para o diretor, leve. E aí ele entrou e eu entrei atrás. Eu comi com o meu rabinho entre as pernas, fui embora, entrei. E lá a gente começou e tal, e eu calado na minha, mas eu não consegui prestar atenção mais em nada do que ele falou. Porque as atitudes dele falou tão alto que eu não escutava mais o que ele dizia. E aí, voltando então, depois de outros dias, esse texto foi um texto que, em outra aula, com outro professor,
professor da área pastoral, de poemênica, e ele falando desse texto, e da necessidade de utilizar esse texto e tal, e aquilo falou ao meu coração profundamente. E eu cheguei para ele: pastor, aconteceu assim, assim, assim. Ele disse: é sua obrigação, você vai ter que ir até ele e falar, e dizer que ele pecou contra você. Rapaz, como é difícil, queridos, como é difícil. Eu, um seminarista, ter que ir repreender um pastor, vou nada. E eu fiquei naquela luta no meu coração. Mas aquele pastor é um homem, como eu e como você, pecador, e precisa da repreensão, que venha com amor, da parte do Senhor, para que nossa comunhão pudesse ser restabelecida. E foi isso que eu fiz. Eu tomei coragem, certo dia, disse: pastor, eu queria falar com o senhor. E fui lá e contei, falei com eles: não, desculpe, tal, realmente eu me excedi naquele dia, não foi essa a minha intenção e tal, mas já resolvi já com o diretor. Aí disse: tá bom, ok. Eu fiz minha parte. Eu fiz a minha parte. E a partir daquele dia, então, o meu olhar para ele voltou ao que era antes. Eu tinha uma admiração muito grande por ele. Quando isso aconteceu, ficou trincado. Rapaz, esse cara não é o que eu pensava, não. Não é de jeito nenhum. E fiquei guardando aquilo até o dia quando eu falei. Minha admiração voltou por ele. E hoje a gente tem um relacionamento bom e é uma bênção a gente poder restabelecer nosso relacionamento. Então, esse é o desafio para a igreja. Esse é o desafio para você. É fácil? Eu sei que não é. Mas é possível. É possível. Pessoas que há muito tempo você não vê. É possível. É possível. Você ir, ligar e falar com a pessoa novamente. E você vai ver como Deus vai te abençoar. Como o Senhor vai estender a sua graça sobre você, sobre esse relacionamento. E como o seu culto e a sua comunhão com Deus vai ser restaurada. E você diz: era para eu ter feito isso há muito tempo atrás. Então, não deixe para depois. Se você tiver algo contra mim, pelo amor de Deus, venha até mim. Fale, para que o meu culto também seja aceito ao Senhor. Se eu tiver alguma coisa contra você, eu também vou até você. Vou falar pessoalmente, porque essa é a vontade de Deus, que a gente possa ser restabelecido. Assim como Jesus Cristo veio fazer a paz entre nós e Deus, nós também temos que ser agentes da paz, para que possamos então sermos irmãos de Cristo e filhos do mesmo Deus. Que Jesus te abençoe, que você se renove de força e de coragem, de determinação para fazer isso, com aquele que você sabe que tem que fazer, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém.